total liberdade para fazer e para agir através da tua palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém? Você pode dar um aplauso bem forte ao nosso Deus? Graças a Deus. Aleluia. Quantos foram visitados no louvor e adoração, diga glória a Deus. Fala para o seu irmão, fala: Deus tem muito mais para fazer na sua vida através da palavra dele. Boa noite, sejam bem-vindos, a paz do Senhor. É maravilhoso nós estarmos aqui reunidos hoje como igreja. A pastora Sâmara não está aqui hoje, que ela está no sul de Minas, mas no próximo final de semana ela está de volta ministrando. Eu tenho certeza que vai ser a bênção. E eu quero falar com você hoje sobre pressão. Quem aqui tem vivido dias de pressão na sua vida aí? Faz um sinal com a sua mão. Todos nós, né? Acredito que a grande maioria aqui, nós temos sofrido muitas pressões na nossa vida. Seja pressão no trabalho, pressão no casamento, pressão na família, pressão na vida profissional, nos estudos, pressão financeira. Então todos nós vivemos e sofremos momentos de pressão. Só que muitas pessoas, infelizmente, têm ficado doentes emocionalmente por causa de pressão. Você já ouviu alguém falar assim, ó? Não precisa, se a pessoa estiver aqui, você, pelo amor de Deus, não olha para ela, viu? Mas você já ouviu alguém falar assim, ó: eu não posso com pressão? Quem já ouviu alguém falar isso? Não posso com... essa semana mesmo eu ouvi isso. A pessoa fala: não posso com pressão. Se eu me sentir pressionado, não precisa nem falar. Ninguém precisa falar alguma coisa comigo, mas se eu me sentir pressionado, eu fico travado, as coisas mudam na minha vida. E infelizmente muitas pessoas têm ficado doentes emocionalmente, pessoas têm ficado cansadas, têm ficado tristes, pessoas têm desistido dos teus sonhos, porque não têm conseguido lidar com as pressões. E é muito importante nós sabermos dar a volta por cima, mesmo no momento de pressão. Porque eu volto a falar, a pressão, ela faz parte e continuará fazendo parte da sua vida. Você sabe qual que é o momento que você não vai ser pressionado? Quem sabe falar para mim? Depois que você morrer. Depois que você morrer, aí acabou a pressão. Mas enquanto você estiver vivo, você vai receber pressão em alguma área da sua vida, ou em todas as áreas da sua vida. Eu quero falar sobre isso hoje. Eu quero declarar que você vai aprender a vencer as pressões que se levantam na sua vida. Amém ou não? Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia junto comigo em 2 Coríntios, no capítulo 1. Quem for encontrando, vai dando um glória a Deus aí no seu lugar. 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 8 ao versículo 10, para você que gosta de anotar. 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 8 ao versículo 10. Se você não está com Bíblia, você pode acompanhar com a gente aqui atrás no telão. A palavra de Deus fala o seguinte, ó: irmãos, não queremos que vocês desconheçam as tribulações que sofremos na província da Ásia, as quais foram muito além da nossa capacidade de suportar. Deixa eu só fazer um parênteses aqui. Quem recebe pressão aí que você acha que você não vai suportar? Quem já teve essa oportunidade de receber pressão na sua vida que você fala: eu não vou conseguir? Levanta a sua mão aí. Gente, todo mundo, acredito eu. E aqui o apóstolo Paulo está falando sobre isso, ó: eu não quero que vocês desconheçam as tribulações que nós sofremos, as quais foram muito além da nossa capacidade de suportar, a ponto de perdermos a esperança da própria vida. Ou seja, a pressão está tão grande que eu estou perdendo a expectativa de quê? De viver. Eu não consigo ver solução para os problemas, eu não consigo ver solução, não consigo ver saída diante das pressões que eu tenho sofrido. E aí continua no versículo 9. De fato, já tínhamos sobre nós a sentença de morte, para que não confiássemos em nós mesmos, mas em Deus que ressuscita os mortos. Ele nos livrou e continuará nos livrando de tal perigo de morte. Nele temos colocado a nossa esperança de que continuará a livrar-nos. Você pode dar um aplauso bem forte ao nosso Deus pela palavra dele? Olha que coisa interessante, aqui o apóstolo Paulo está falando à igreja de Corinto sobre as tribulações que eles sofreram, que ele sofreu, pressões que ele sofreu, pressões essas que ele relata aqui nesse texto, que foram muito além da capacidade
que eles tinham de suportar, pressões que estavam muito além, muito acima da capacidade que eles tinham para aguentar, a ponto de fazê-los perder a esperança de vida, perder a expectativa de viver, a expectativa de sonhar, como muitas pessoas têm perdido hoje. Nós temos, a pastora, ela tem até mais autoridade para falar dentro dessa área da saúde mental, como psicóloga, mas a gente está junto lá e ela começa a estudar algo na parte profissional dela e começa a ler, e começa a falar e troca informação. Então hoje a sociedade ela nunca teve tão necessitada dessa parte de saúde mental como hoje, e é uma área que tem crescido cada vez mais, pessoas doentes emocionalmente, pessoas que têm vivido muitas dificuldades emocionais, a saúde mental totalmente abalada. Por quê? Porque não tem conseguido lidar com as pressões do dia a dia, as pressões da vida. E eu volto a falar, pressões estas que vão fazer parte da nossa história, vão fazer parte da nossa vida. E aqui o apóstolo Paulo, ele relata algo daquele momento que ele viveu para a igreja de Corinto, mas que faz parte da nossa vida de hoje, Então, quantos de nós, às vezes, não chegaram aqui hoje no culto, ou não estão nos acompanhando aí, pelo nosso canal no YouTube, e estão vivendo uma situação parecida com a do apóstolo Paulo, situação de pressão, às vezes pressão no casamento, pressão na família, pressão no trabalho, pressão no ministério, pressão essa que está tão grande, que você olha e fala assim, eu não vou conseguir, eu não vou suportar, pressão essa que está fazendo você perder a expectativa dos teus sonhos, perder a expectativa dos teus projetos. Só que algo maravilhoso acontece, no versículo 9, o apóstolo Paulo ele mostra que para vencer essa pressão e voltar a ter expectativa de vida, a confiança tem que estar em Deus e não em nós. Quantos querem aprender a colocar toda a sua confiança no nosso Deus? Digam amém, bem forte no seu lugar. Eu quero voltar a ler o versículo 9. O versículo 9 ele fala, de fato, já tínhamos sobre nós a sentença de morte. Ou seja, já não tinha expectativa, nós já não tínhamos esperança, para que não confiássemos em nós mesmos. E aqui está uma grande chave para que as pessoas hoje, para uma das respostas, para as pessoas hoje não conseguirem lidar com as pressões. Elas tentam vencer por elas mesmas, elas tentam caminhar pela sua força, elas tentam resolver da sua maneira, elas tentam resolver do seu jeito. E aqui o apóstolo Paulo fala, esse momento é um momento que veio para que nós não confiássemos em nós não confiássemos na nossa força, mas em Deus que ressuscita os mortos. E eu quero falar que esse Deus que ressuscita os mortos, Ele está aqui nesse lugar, e Ele vai ressuscitar sonhos nessa noite em nome de Jesus, amém? Esse Deus, Ele vai ressuscitar projetos, esse Deus, Ele vai trazer de volta a expectativa e a alegria de viver. Como se pode dar uma glória a Deus bem alta aí no seu lugar? Se você chegou aqui hoje sem expectativa, sem esperança, frustrado, triste, e não conseguindo lidar com as pressões do seu dia a dia, as pressões da sua vida, eu quero falar que você está no lugar certo, porque Deus Ele vai ministrar o seu coração, Deus Ele vai trazer força para você. As pressões da vida, elas vêm sobre todos nós, elas continuarão vindo, e nós precisamos aprender a lidar com essas pressões, nós precisamos aprender a lidar com as situações. Ela precisa gerar em nós a pressão que você recebe na sua vida, ela precisa gerar em você um senso de dependência de Deus. As pressões que vêm sobre a sua vida, elas precisam gerar em você uma dependência realmente do nosso Deus e um coração que busca Ele. E foi isso que o apóstolo Paulo falou. Ele falou assim, nós não confiamos, veio para que nós não confiássemos mais em nós, mas para que nós pudéssemos aprender a confiar no nosso Deus. Eu quero fazer uma pergunta para você meditar aí no seu lugar. No momento de pressão, nesse momento que você está passando, ou que você tem passado, que você passou, na pressão que te angustia, a pressão que mexe com você, em quem você tem confiado? Em quem você tem depositado a expectativa? Se você é uma pessoa que fala assim, pastor, eu já não tenho mais expectativa, é porque com certeza a sua expectativa não está no nosso Deus. Nós declaramos aqui nessa noite que o nosso Deus é o Deus do impossível, que nós não vivemos por aquilo que nós vemos, mas nós vivemos pela fé. Então, se a pressão ela vem na sua vida e você não aprende a viver pela fé, você vive apenas pela circunstância, o que você vai enxergar? Problema.
O que você vai conseguir enxergar? A pressão te abatendo, a pressão machucando você. E eu quero falar para você que nós precisamos gerar, no momento de pressão, esse senso de dependência de Deus. Então, quanto mais pressão vier sobre a minha vida, mais eu preciso estar na presença de Deus. Quanto mais pressão vier sobre o meu coração, maior precisa ser o meu senso de urgência de buscar no altar, de buscar na presença de Deus. A pressão, ela gera poder. Fala comigo assim, ó, pressão. Fala bem forte, fala, pressão gera poder. Mas por que a pressão ela gera poder? Porque se você entender que você tem que estar no altar, que você tem que estar na presença de Deus, a pressão vai vir, você vai buscar mais a presença de Deus, e quando você busca, você encontra. A palavra de Deus fala que quando nós buscarmos de todo o nosso coração, nós vamos o encontrar. Agora, as pessoas às vezes no momento de pressão não buscam a Deus e não, consequentemente, não conseguem experimentar do poder dele. Então nós podemos obter sim o milagre de Deus. Quantos precisam do milagre na sua vida aí? Quantos precisam do mover, do sobrenatural em alguma área da sua vida? Diga glória a Deus. Então nós podemos sim obter o milagre de Deus através do momento de pressão. Às vezes você vê o momento de pressão como o fim da linha. Muitas pessoas veem o momento da pressão como o fim da linha. Ó, agora não tem mais jeito, agora não tem mais saída, agora não tem mais condição, né? Então, se você entender que no momento de pressão você pode viver o milagre de Deus, você vai realmente viver algo sobrenatural. A medida da pressão, ela vai determinar a medida do poder de Deus na sua vida. Alguns vão falar assim, pastor, misericórdia, não brinca com isso não. Então, para que eu possa receber muito de Deus, vai vir muita pressão na minha vida. Por que eu estou falando isso? Essa frase, ela só vai estar correta na minha vida, na sua vida, se você entender o seguinte: quanto mais pressão eu viver, mais intensidade eu vou colocar na minha busca por Deus. Amém? Você já viu, quando você está querendo muito alguma coisa, você busca com mais intensidade, sim ou não? Quando você está, por exemplo, com muita fome, algo simples, natural, você está com muita fome, você vai preparar alguma coisa para você comer. Você prepara assim de qualquer jeito, demorando, sim ou não? Como que você faz? Já quer fazer rápido, já quer terminar logo, porque você está querendo aquilo. Então, por isso que eu falo que a pressão, a medida da pressão vai determinar a medida do poder de Deus na sua vida. Por quê? Se a pressão vier de maneira grande, de maneira forte na sua vida, e você tem que entender que, na mesma força que está vindo a pressão, é a mesma força que eu preciso de buscar a Deus, algo sobrenatural vai acontecer, amém? Você não vai mais desistir dos sonhos de Deus para a sua vida, amém? Você não vai mais desistir dos projetos de Deus para a sua vida, você não vai mais pensar em desistir da sua família, da sua casa, do seu ministério, porque você está vivendo um momento de pressão. Mas você vai entender que nesse momento de pressão, você vai aumentar a sua intensidade na busca por Deus. Como você pode dar um amém bem forte aí no seu lugar? Então é preciso saber lidar corretamente com o momento de pressão. É preciso entender esse momento de pressão se você quiser chegar em algum lugar da sua vida. 2022 vai ser um ano onde grandes coisas vão acontecer na sua vida, amém? Vai ser um ano maravilhoso. Se o ano ainda não começou bem para você, nós estamos entrando aí já nessa semana no novo mês de abril, amém? E eu tenho certeza que Deus ele pode mudar totalmente a sua história. Se você não começou o ano como você gostaria, tem gente que já deu o ano por perdido. Eu entrei cheio de expectativa, não consegui alcançar, está ruim para esse ano, parece que está pior do que o ano passado. Meu Deus do céu, já estou torcendo para vir 2023. Fala comigo assim, está amarrado em nome de Jesus. Tem muita coisa boa para acontecer nesse ano, tem muita coisa para acontecer nessa semana em nome de Jesus, amém? Tem algo sobrenatural de Deus para acontecer nesse novo mês que se inicia. Vai vir muita pressão? Não importa, se vier muita pressão, eu vou buscar com intensidade a presença do meu Deus e o sobrenatural vai acontecer, as portas vão se abrir, o milagre vai acontecer, amém ou não? Mas você não vai desistir por causa das pressões, você não vai desanimar por causa das pressões. Eu preciso do milagre. Deus ele ama você, Deus ele quer te abençoar e ele vai fazer o milagre acontecer na sua vida se você aprender a lidar nos momentos de pressão. E um detalhe importante é, nós precisamos pedir o milagre de Deus, nós precisamos pedir a intervenção de Deus de uma maneira correta. Eu quero que você abra a sua Bíblia comigo em Tiago, no capítulo 4. Tiago, capítulo 4,
versículo 2. Quem achou, dá uma glória a Deus bem alto aí no seu lugar. Nós vamos ler a partir do verso B, na parte B do versículo 2. Tiago, capítulo 4, do versículo 2 ao versículo 4. Vocês vivem a lutar e fazer guerras. Não têm, porque não pedem. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados. Fala comigo, motivos errados, para gastarem seus prazeres. Adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo, faça inimigo de Deus. Então, se você quer receber o milagre de Deus, você precisa aprender a clamar. Você precisa aprender a buscar. Quantas vezes, quantas pessoas, ou até mesmo que você conhece, ou até mesmo você, não clamou por um milagre de Deus, que quando você alcançou aquilo ali, você se distanciou da presença de Deus? Quantas vezes isso não aconteceu com você, ou com pessoas próximas a você, que a pessoa clama, a pessoa busca, e quando ela alcança aquilo, ao invés de se aproximar mais de Deus, encher o coração de gratidão, ela começa a se distanciar. E aqui esse texto está falando, quando pedem não recebem, porque vocês pedem por motivos errados. Então o que tem motivado o seu coração a estar na presença de Deus? Quero fazer essa pergunta para você pensar. O que tem motivado a sua alma a estar na presença de Deus? Qual que é a motivação do seu coração para buscar a Deus todos os dias? Nós precisamos ter a motivação correta para recebermos o milagre de Deus. E pastor, como que eu faço isso? Eu não sei, será que eu estou pedindo errado? Será que eu estou buscando de maneira errada? Será que eu estou clamando de maneira errada? Como que eu posso, como que eu preciso fazer para ter a motivação correta? Você precisa decidir. Fala comigo, decidir. Fala comigo, é só decidir. Duas coisas que você precisa aprender a decidir. Duas coisas que você precisa decidir nessa noite para aprender a ter a motivação correta no seu coração e vencer as pressões. A primeira é aprender a se arrepender de qualquer motivação errada que você tem no seu coração. E como que você vai saber isso? Você precisa meditar em Deus. Será que isso que eu tenho buscado, isso que eu tenho clamado, é algo que vai me aproximar de Deus? É algo que vai me distanciar de Deus? É algo que vai me aproximar da bênção de Deus? Ou é algo que vai me separar da presença do Senhor? Então aquele milagre que hoje você tanto clama, que você tanto busca, se você alcançá-lo, ele vai deixar você mais próximo de Deus? Ou ele vai deixar você mais distante de Deus? Então você precisa decidir. Se tiver algo que motiva você, mas de uma maneira errada, se arrependa, fala assim, Senhor, eu não quero mais isso, eu quero mudar o meu foco, eu quero mudar o foco da minha busca. E segundo, você precisa induzir o seu coração a ter uma motivação correta. Você precisa induzir o seu coração a ter motivações que vão te aproximar do projeto de Deus, que vão te aproximar daquilo que Deus tem preparado para você. Uma vez que você está com essa motivação correta, uma vez que você está com a motivação alinhada realmente à presença de Deus, a pressão da necessidade de alcançar aquilo, ela vai trazer o poder, né? Se ela gerar em nós uma maior intensidade na busca pelo sobrenatural. Então, pastor, eu preciso daquilo. Eu vi que aquilo ali vai me aproximar da presença de Deus. Aquilo ali é uma necessidade na minha vida. Então, a busca por aquilo, a busca por aquela necessidade, ela vai gerar em você uma intensidade ainda maior. E se nós buscamos com intensidade algo que é da parte de Deus, eu tenho certeza que Ele vai derramar sobre a sua vida. Amém ou não? Então é isso que nós precisamos compreender. Nós precisamos gerar dentro de nós um inconformismo santo. Tem pessoas que são conformadas com a situação que estão vivendo. Está conformado com o trabalho, está conformado, né, com a família, não querem dar um passo a mais, não querem sair da zona de conforto. E nós precisamos gerar dentro de nós um inconformismo para gerar essa pressão, para nós vermos o milagre acontecer. Por isso que eu falei aqui, sem pressão o milagre não acontece, porque aí você fica parado. Já viu? Tem aquelas pessoas que só caminha se tiver alguém ali. Ó, vai. Se deixar a pessoa, nada acontece, nada faz. E no mundo espiritual isso também é real, né? Se não houver uma pressão, algo que faça você se movimentar, você não vai sair do lugar e não vai alcançar aquilo que Deus tem. Então, se a necessidade não te mover, ela não vai mover a Deus. Amém? Se a necessidade, ela não faz você sair da sua zona de conforto, muito menos com Deus. Quem precisa do milagre? É você ou Deus? O que você acha? Quem precisa de algo novo acontecer? É você ou Deus? Então, se essa necessidade não está movendo nem você,
você não ora, você não busca, você não lê a Bíblia, você não vai no culto, você não vai na célula, você não faz nada para mudar, como que isso vai mover o coração de Deus? Não está movendo nem o seu, não está movendo nem o seu interior, nem a sua alma, né? Então, oração que não é intensa, não é oração com fé. Nós precisamos aprender. E a oração, ela precisa ser feita com fé, ela precisa ser feita com intensidade. O clamor no nosso dia a dia, ele precisa ser um clamor com intensidade. O nosso relacionamento com Deus precisa ser um relacionamento intenso. Eu posso ouvir um amém da igreja? Jeremias capítulo 29, abre junto comigo, Jeremias 29, versículo 12 e 13. Jeremias capítulo 29, versículo 12 e 13. Quem achou, diga glória a Deus. Acompanhe junto comigo. Se você não tiver na Bíblia, acompanhe aqui comigo, junto no telão. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem mais ou menos. Amém ou não? Amém ou não? Sim ou não, gente? Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de vez em quando. Amém? Quando me procurarem de todo o seu... Quando a palavra de Deus fala todo o coração, está falando sobre intensidade. Eu preciso ser o quê? Intenso. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Amém? Então, se a pressão que você está vivendo hoje, ela não te impulsiona a buscar Deus com todo o seu coração, a clamar a Deus com todo o seu coração, como que Deus vai te ouvir? Como que Deus vai intervir na sua situação hoje? Por isso que tantas pessoas têm adoecido, têm estado longe da presença de Deus no momento da pressão, porque não aprendem a viver isso aqui, ó. Não aprendem a clamar com todo o coração, não aprendem a buscar com todo o coração. E aqui esse texto está falando, se nós clamarmos, Ele vai nos ouvir. Se nós buscarmos com intensidade, com todo o nosso coração, algo vai acontecer na nossa vida. Então essa pressão da necessidade, ela aumenta na medida que o surgimento daquela necessidade se torna algo insubstituível. Opa, peraí, eu preciso daquilo, e aquilo não tem como ser substituído por nada na minha vida, então eu vou buscar, eu vou clamar, eu vou buscar, eu quero mais de Deus, eu quero mais. Então aquilo ali vai crescendo, aquilo ali vai gerando um ambiente no nosso interior, e aquilo ali vai te aproximando da promessa e do poder de Deus. Salmos capítulo 37, no versículo 4, a palavra fala o seguinte: deleite-se no Senhor e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Amém? Quantos querem viver isso na sua vida? Digo amém. Eu preciso aprender a viver isso em Deus. Eu preciso, no momento de pressão, me curvar no altar. Eu preciso buscar a presença de Deus. Pastor, e se eu pensar em desistir? Você vai pensar em desistir, também faz parte do processo. Mas o pensar em desistir não pode me levar a executar a desistência. Eu vou desistir, eu vou parar, eu não vou buscar. Então você tem que ter esse desejo dentro de você, de buscar a presença de Deus, de buscar mais de Deus. E os inimigos, eu quero que você que está anotando, você vai anotar aí, ó, 3 inimigos da pressão dessa necessidade, 3 inimigos da pressão que vão impedir você aí de buscar realmente Deus. O primeiro é aceitar essa necessidade como uma condição permanente. Eu aceitei desse jeito, não vai mudar mesmo, isso aqui eu não tenho expectativa, não sei se algo vai acontecer. Então isso aí acaba impedindo você de buscar com intensidade. Você se acomoda com a maneira que você está. A segunda coisa é buscar resolver com as suas próprias forças, quebrando os princípios de Deus. Lembra lá no primeiro texto que nós lemos em Coríntios, que o apóstolo Paulo falou? Que aquelas tribulações, elas estavam maiores do que eles conseguiam suportar. Só que aquele senso de morte, ele fez com que eles não confiassem mais neles próprios, mas aprendessem a confiar em Deus. Então, a pessoa que fica confiando nela,
ela não coloca a busca por Deus como uma necessidade, porque ela acha que ela está sempre no controle da situação, ela acha que ela vai resolver a situação em qualquer momento da sua vida. E terceiro, se afastar de Deus, e muitas vezes as pessoas ficam magoadas com Deus, se afasta da igreja, se afasta da célula, e isso vai impedir você de vencer a pressão na sua vida, isso vai impedir você de ver algo de Deus, a busca, a intensidade na busca de Deus como uma motivação correta. Abre a sua Bíblia comigo em 1 Samuel, para nós fecharmos, 1 Samuel capítulo 2, versículo 20 e 21. Existem alguns segredos, os segredos da pressão em poder receber o seu milagre. Alguns segredos no momento de pressão para que eu possa viver o milagre de Deus. O primeiro, eu preciso ter a motivação correta. O segundo, eu preciso ter um clamor intenso diante de Deus. Eu preciso ter humildade diante de Deus e diante dos homens. E eu preciso receber a palavra de fé, de autoridade espiritual. 1 Samuel capítulo 2, versículos 20 e 21, a palavra fala assim, Eli abençoava Eucana e sua mulher, dizendo: o Senhor dê a você filhos dessa mulher, no lugar daquele por quem ela pediu e dedicou ao Senhor. Então voltavam para casa. O Senhor foi bondoso com Ana. Ela engravidou e deu à luz 3 filhos e 2 filhas. Enquanto isso, o menino Samuel crescia na presença do Senhor. Esses dias eu até preguei aqui, não sei se vocês lembram, quem estava aqui, eu falei um pouquinho sobre Ana, quando ela, estéril, não podia ter filhos, ela falou, se eu tiver um filho, eu vou fazer o quê? Eu vou consagrar esse filho ao Senhor. Quem estava aqui, quem lembra um pouquinho disso, ou você conhece essa passagem na Bíblia? E aí Deus, ele traz o filho, Samuel, para ela, e aí o que ela faz? Ela cumpre o voto que ela tinha feito com Deus. Ela pega Samuel, apresenta a casa do Senhor, para que ele pudesse crescer ali. E aí vocês lembram que eu falei que todo ano, à medida que o menino crescia, ela levava uma roupa nova, para ele, um pouco maior, trocava ali as suas vestes. E olha o que isso fez. Aquele momento, o coração dela, o coração dela em cumprir o voto dela com Deus, fez com que ela recebesse um milagre muito maior do que ela imaginava. Ela queria um filho, e aí nesse texto aqui nós vemos, mais à frente, ela recebe não apenas um filho, ela recebeu Samuel, consagrou Samuel ao Senhor, entregou Samuel nas mãos de Deus, e aí nesse texto aqui, a palavra de Deus fala que o Senhor foi bondoso com ela, e ela engravidou, deu à luz a 3 filhos e 2 filhas, ou seja, o milagre foi muito além do que aquilo que ela imaginava. E eu quero declarar isso sobre a sua vida. O milagre vai ser muito maior do que você imagina, amém? Quando você aprende a lidar com a pressão, quando você é fiel a Deus, quando você consagra o seu coração a Deus. E o que nós podemos aprender com Ana ao receber o seu milagre? Ela teve a motivação correta. Qual que era o milagre que Ana pedia para Deus? Ter um filho, amém ou não? E qual foi a motivação que ela fez? Quando ela tem o filho, ela fala assim, se eu receber esse filho, se o Senhor me der esse filho, eu vou consagrar ele ao Senhor. Tem gente que faz assim, se eu receber esse milagre, ele é meu. Aí se eu ganhar, se Deus abrir aquela porta de emprego, não vem mais na igreja, some. Nunca mais você vê a pessoa na igreja aqui. Se ela receber aquela bênção financeira, acabou a busca de Deus, acabou o culto, acabou a célula, some, vai longe. Então assim, ela não, a motivação, aquilo lá, ela tinha a motivação correta. O milagre que ela buscava, ele foi entregue no altar de Deus, e aí Deus multiplicou a bênção na vida dela. Então o que nós podemos aprender com esse milagre aqui de Ana? Ela tinha a motivação correta, ela clamou intensamente a Deus, ela foi humilde diante de Deus, ela foi humilde diante dos homens, ela recebeu essa palavra de fé, ela creu, ela acreditou, e ela obteve um milagre muito maior do que aquilo que ela imaginava, amém? Eu quero declarar essa unção sobre a sua vida também, em nome de Jesus. Você vai aprender a lidar com as pressões, a pressão vai vir, para onde você vai? Fala comigo assim, para o altar. Fala comigo assim, quando a pressão vier, quando a pressão aumentar, eu vou mergulhar ainda mais no altar. Mas pastor, se a igreja estiver fechada, não tem como eu chegar lá no altar, não estou falando desse altar aqui apenas, mas o altar que você vai construir na presença de Deus todos os dias, através da sua vida. A sua vida vai ser uma entrega todos os dias. Eu vou me entregar, eu vou clamar, eu vou buscar, eu vou para o culto, eu vou para a célula. Quem faz parte de uma célula aqui?
Amém ou não? Eu vou para a cela, eu vou buscar Deus, eu vou clamar, eu vou orar com a minha família. As coisas estão difíceis na minha casa, então eu vou reunir com a minha família todos os dias, eu vou fazer um culto com os meus filhos, eu vou orar todos os dias antes de sair para trabalhar, eu vou ungir os meus filhos, vou declarar a bênção de Deus sobre a vida dele. Eu vou orar com meu marido, eu vou orar com a minha esposa, eu vou buscar Deus como eu nunca busquei, para que eu possa alcançar aquilo que eu nunca alcancei. Como você pode dizer amém? E Ana, ela viveu isso, ela não poderia ter um filho, mas ela teve uma motivação, se eu tivesse filho, se Deus me abençoar, eu vou consagrar ele ao Senhor. E Deus trouxe muito mais. Quero convidar você a ficar de pé no seu lugar e nós vamos clamar pelo milagre de Deus. Nós vamos clamar por essa força sobrenatural, porque é apenas pela força de Deus que você vai conseguir vencer as pressões, que você vai conseguir vencer as lutas, que você vai conseguir vencer as batalhas. Comece a orar agora. Eu quero convidar você a levantar um clamor diante da presença do nosso Deus. E como eu ministrei aqui, um clamor com intensidade. E intensidade não é você gritar, eu vou ficar gritando, não, mas é algo que venha do fundo do seu coração, algo que queima no seu interior, algo que faz você realmente gemer na sua alma. Então começa a falar com Deus. Eu quero dar um tempo agora para você falar com Deus da sua maneira, da forma que você está sentindo, a forma que Ele está queimando aí no seu coração. Mas não deixe de buscar, não deixe de clamar. Comece a orar, ora pela sua casa. Eu não sei qual que é a sua causa, eu não sei qual que é o momento de pressão que você está vivendo, eu não sei qual que é a pressão que tem tentado fazer você desistir dos teus sonhos, eu não sei qual a pressão, qual área da sua vida tem tentado fazer você desistir dos projetos de Deus, mas eu quero declarar que nessa noite uma unção nova é derramada sobre a sua vida, e essa unção vai fazer você viver o mesmo milagre que Ana viveu. Deus, Ele vai surpreender você, Deus, Ele vai levar você além, Deus, Ele vai levar você a pisar num novo território. As pressões não vão fazer você desistir, as pressões não vão fazer você parar, as pressões não vão fazer você desanimar, mas as pressões vão te aproximar ainda mais da presença de Deus. As pressões vão te levar cada vez mais para o altar do Senhor. Fala isso: Deus, eu quero aprender, a partir de hoje eu não permito que as pressões venham tirar de mim a vontade de viver, as pressões não venham tirar de mim a expectativa de viver, mas que as pressões, elas possam me aproximar da tua presença, as pressões, elas possam me deixar cada vez mais dependente do Senhor, ó Deus. Fala com o Senhor, deixa o Espírito Santo ministrar, deixa Ele fortalecer você. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar e o desespero me tomar. Declare isso com fé. Por mais pressão que esteja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. E o choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio.
a figueira não floresça, não haja frutos na vide, e o produto da oliveira vista, todavia me alegrarei. todavia me alegrarei. Todavia me alegrarei. E ainda, Que a figueira não floresça, e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira vista, todavia me alegrarei. todavia me alegrarei. Todavia me alegrarei. Quantos creem nessa palavra que você acabou de cantar? Quantos creem nessa palavra que você acabou de declarar? Diga glória a Deus, eu creio. Fala assim, levanta suas mãos e fala assim, ó, eu creio que a partir de hoje o choro vai cessar e o milagre, a provisão do meu Senhor alcança a minha vida. Eu quero convidar você que está vivendo um momento de pressão, sai do seu lugar, vem para o altar. Eu quero ungir você rapidamente, quero declarar a bênção de Deus, o milagre de Deus te alcançando. Milagre esse que vai levar você a viver esse momento na presença do Senhor, a vencer esse momento de guerra, esse momento de pressão, em nome de Jesus. Isso, pode chegar perto do altar para dar espaço para o pessoal que está vindo. Feche os teus olhos, você que está aqui na frente, você que está nas cadeiras, feche os teus olhos, erga as suas mãos e comece a orar. Vai falando com Deus, fala: Senhor, eu recebo essa unção nessa noite para vencer todo e qualquer momento de pressão na minha vida. Enquanto o ministério vai cantar essa canção novamente. Vai deixar essa vida me matar, o desespero tomar, por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de tuas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria
Toda a igreja, levanta suas mãos. Senhor, eu quero declarar agora, Pai, a tua unção, o teu poder sendo derramado sobre esses corações. Deus, nós recebemos nesse instante, ó Deus, uma unção nova que vai nos capacitar a vencer toda e qualquer pressão que nós venhamos a sofrer no nosso dia a dia, ó Deus. Nós declaramos que nada vai nos limitar, que nada vai nos parar, porque nós ó Deus, estamos sendo capacitados pelo Senhor, ó Deus. Que essa unção, ela venha nos fazer romper limites, ó Deus. Que essa unção, ela venha nos levar, Deus, a vencer todas as provações, todas, ó Deus, as dificuldades, todos os momentos de pressão. E que essa unção, ela venha se estender também sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Eu quero declarar agora, Deus, em nome do Senhor Jesus, um novo tempo sobre cada uma dessas vidas. Tempo, ó Deus, de restauração, tempo de milagre, tempo de poder. Que nessa noite o choro venha cessar e a alegria do Senhor possa ser a força de cada uma dessas vidas, em nome do Senhor Jesus. Se você crê, começa a fazer um barulho de festa aí onde você está. Fala, eu recebo essa palavra em nome de Jesus. Vai voltando para o seu lugar. Eu quero convidar todos a colocarem a mão no seu coração. Eu quero fazer uma última oração. Eu quero que você ore junto comigo. Fala assim comigo: Senhor Jesus, nessa noite eu entendo que eu preciso do Senhor na minha vida. Me perdoa pelas minhas falhas. Me perdoa por muitas vezes caminhar sozinho. Mas nessa noite eu me entrego de todo o coração na tua presença e lhe peço: escreve o meu nome no livro da vida e me dê a salvação, em nome do Senhor Jesus. Quantos podem dizer um amém no seu lugar? Eu quero convidar você que fez essa oração pela primeira vez. Você sente que precisa realmente se entregar a esse Deus. Você nunca viveu isso. Sai do seu lugar e vem aqui no altar rapidinho. A pessoa que está com você, que trouxe você, ela vai te acompanhar aqui. Ou se você precisa renovar a sua aliança com Deus, você esteve distante do Senhor, você esteve distante da presença de Deus, faça esse momento um momento de entrega. Nós lemos um versículo aqui onde a palavra nos falou assim: se nós clamarmos de todo o nosso coração, Ele vai nos ouvir. E esse momento, quando você vai para o altar, quando você se coloca no altar de Deus, é um momento de entrega, de intensidade. Eu quero falar para você que se você está sentindo aí no seu lugar, não deixe o medo impedir você de se achegar até Ele. Não deixe a vergonha, não deixe a insegurança impedir você de se entregar na presença de Deus. Então, se você quer se entregar, eu quero fazer uma oração especial com você. Ou se você quer renovar a sua aliança com Deus nessa noite, você andou distante da presença de Deus por algum motivo, esse é o momento para você voltar para o altar, para você voltar para a presença. Esse é o momento de você se entregar na presença do Senhor. Senhor, ministra, fala a cada coração. Não permita, ó Deus, que vidas venham voltar para suas casas, ó Deus, sem essa entrega. Glória a Deus. Não tenha medo, igreja, não tenha vergonha. Deus, Ele está te chamando. Se você está sentindo algo aí no seu coração, é Deus que está falando para você se apresentar. Não deixe esse momento passar. Nós não temos tanto tempo, mas não deixe esse momento passar sem que você venha receber algo novo da parte de Deus. Se você quer renovar sua aliança com Deus, se você quer receber uma visitação especial do Senhor, sai do seu lugar, vem aqui na frente. Você não vai estar sozinho. Deus, Ele vai fazer na sua vida. Toda a igreja, estenda as suas mãos para cá. Todos. Quero convidar a igreja a se colocar de pé mais uma vez. Deus, eu quero apresentar essa vida tão preciosa na tua presença, Senhor. Te agradecer por essa decisão tão importante, tão especial, de realmente te buscar, de se apresentar no teu altar. Eu quero declarar, Deus, um tempo novo
Deus, nessa vida, Deus, na vida do Adalto, eu quero declarar o sobrenatural do Senhor, tocando, fortalecendo, enchendo, ó Deus, que ele possa a partir de hoje viver coisas sobrenaturais que ele jamais viveu, que ele possa ter experiências novas com o Senhor, experiências que ele jamais teve, e que ele possa também alcançar, ó Deus, tudo aquilo que o Senhor tem preparado para a vida dele. Deus, muito obrigado por essa decisão sincera, essa decisão, ó Deus, que ele está fazendo de todo o seu coração, na busca por viver algo novo na tua presença. Eu quero declarar a bênção do Senhor, a proteção do Senhor sobre a vida do Adalto, em nome do Senhor Jesus, amém? Adalto, eu quero declarar que você é muito importante, você é muito especial para Deus, você é muito especial para nós. Você não está sozinho, Deus, ele tem um projeto maravilhoso na sua vida, e eu quero que você olhe para trás e receba o carinho dessa igreja, da família Sara Nossa Terra. Eu quero convidar você, pode se assentar no seu lugar, graças a Deus. Nós vamos nesse mesmo ambiente passar para os nossos dízimos, para as nossas ofertas. Nós vamos nesse momento ter a oportunidade de entregar, de agradecer a Deus por aquilo que Ele tem feito nas nossas vidas. Então, se você hoje quer trazer a sua oferta, hoje é o seu dia de dizimar, levanta a sua mão onde você está. Os cooperadores vão levar os envelopes até você. Nós temos aqui do meu lado esquerdo com a Lânia a maquininha de cartão. Às vezes você prefere passar o cartão, por questão de segurança, você prefere estar com o cartão, mas não deixe de trazer a sua semente na presença de Deus hoje, amém? Então, se você precisa aí da maquininha de cartão ou de um envelope, fica com a sua mão erguida, fica com a sua mão estendida, os cooperadores vão levar o envelope até você. E você que já preparou o seu dízimo, você que já preparou aí a sua oferta nessa noite, você pode sair do seu lugar com alegria e depositar no altar de Deus, amém? Se você ainda precisa de envelope, fica com a sua mão erguida. Se você já preparou a sua oferta, traz aqui no altar de Deus. Nós temos pessoas precisando aqui do lado esquerdo. Você morreu a minha morte. Isso, vai trazer no altar com alegria. Você que está sentado, vai cantando essa canção junto conosco, agradecendo a Deus. Isso que me libertou. E como é bom descansar e na certeza de que Deus sabe o meu nome. Vamos declarar juntos: salvo pelo meu amor, não volto não. Deus, nós queremos te agradecer por cada semente colocada no teu altar. Nós sabemos, ó Deus, que a tua presença, o teu altar é terra fértil, ó Deus, e que essas sementes, elas vão se multiplicar na vida de cada dizimista, de cada ofertante, de cada parceiro de Deus. Muito obrigado, ó Deus, por tudo aquilo que o Senhor tem feito e fará nas nossas vidas, em nome do Senhor Jesus, amém? Dê um aplauso ao nosso Deus. Você pode se assentar. Nós vamos chamar rapidamente os nossos vídeos com os nossos avisos e já voltamos. Existem pessoas diferentes de todos os tipos, fazendo e vivendo a diferença. Família de Deus, corpo de Cristo. Paz, alegria, comunhão, alento, união.
Nós acreditamos que podemos sarar a terra. Seja para rir ou chorar, estamos juntos. Juntos pela graça de Deus, fruto do maior amor que já existiu na terra. Somos a Sara Nossa Terra, o lugar do seu crescimento, o lugar do seu milagre. Seja muito bem-vindo. A igreja é um instrumento de transformação para o mundo. E o nosso papel vai muito além de pregar a palavra de Deus. Na Sara, o parceiro de Deus cumpre essa missão. A sua contribuição sustenta as obras missionárias. A palavra de Deus sendo pregada 24 horas por dia através da rádio Sara Brasil FM e pela rede Gênesis de televisão. Ela também viabiliza a abertura de novas igrejas no Brasil e no mundo, além de sustentar o sorriso de centenas de crianças. Faça parte desse projeto. Você também é instrumento para gerar transformação e levar justiça para o mundo. Seja você também um parceiro de Deus. Em várias etapas da vida, nós passamos por momentos difíceis. Todos os dias nós somos considerados como ovelhas que caminham em direção ao matadouro. Mas em todas essas coisas, somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Em certos momentos parece que tudo vai desabar. Existe um vazio que não conseguimos preencher com nada. Não existe bebida, drogas ou qualquer outra coisa que possa preencher esse vazio. Procuramos em vários e vários lugares, mas esquecemos do lugar em que encontramos não só algo para preencher esse vazio, mas um lugar onde encontramos abrigo, segurança e o sentimento mais importante de todos, o amor. Já chega de aceitar migalhas, já chega de aceitar um falso amor, já chega de viver longe desse amor. Chegou o momento de conhecer esse amor de perto, de viver intensamente esse amor. Chegou a hora de esquecer tudo e focar no que realmente importa. Revisão de vidas, o amor te espera. A vida parece seguir por caminhos difíceis e você sente que é cada vez mais cansativo permanecer. Mas Deus tem uma resposta para o seu coração. Uma grande mudança. Uma visitação. O Espírito Santo quer derramar um novo mover. Não fique preso às coisas do passado. Em março, receba esse avivamento. Aviva-nos em todas as igrejas Sara. Jesus está vivo. Vamos juntos celebrar sua vitória. Culto de Santa Ceia em todas as Saras. Foi na cruz que Jesus derramou o sangue. Foi na cruz que o sangue derramado nos trouxe o perdão, paz com Deus e a nossa santificação. Três festas, três experiências, mas uma só unção.
semana da minha vida. Amém? Eu quero declarar, profetizar. Nós temos aí também, se não me engano, dia 1º é sexta-feira, né? Então você já vai entrar também no melhor mês da sua vida. Amém ou não? Então tenho certeza que vai ser especial. Deus, nós queremos agradecer, abençoar a tua igreja, abençoar o teu povo, declarar, Deus, uma unção que vai nos capacitar a ter uma semana de bênçãos, uma semana de vitórias, uma semana de milagres, uma semana, Deus, onde nós vamos viver o sobrenatural do Senhor todos os dias, em nome do Senhor Jesus. A tua igreja diga, dê um aplauso bem forte ao nosso Deus. Deus te abençoe.